Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão conosco aqui, também aos que nos acompanham pela internet. Nos propomos nessa tarde a fazermos uma reflexão a respeito das perdas. Como encarar as perdas, pessoal? Será que isso é possível? Será que é possível encarar as perdas? Tudo aquilo que nós julgamos que estamos perdendo nos causa um abalo muito forte. Geralmente aquilo que nós perdemos deixa um vazio dentro de nós. Os sentimentos de perda são um dos principais motivos, uma das principais causas da depressão. Isso está comprovado. É fato que o sentimento de perda é um dos principais desencadeadores do processo depressivo. E nós vamos ver que nós temos aí inúmeros tipos que classificamos como perda. São inúmeras coisas que nós julgamos que perdemos ao longo da vida. E algumas delas nós nem nos damos conta. Nós vamos ver que uma das principais perdas que podem nos abalar no dia a dia é a perda das pessoas que amamos e que partem para outro plano. A morte das pessoas queridas é uma das perdas que mais nos abalam, né? Especialmente aquelas perdas inesperadas que julgamos incomuns. Mas há inúmeras outras perdas e algumas delas nem nos damos conta. Por exemplo, quando enfermamos, quando estamos com alguma doença, de certa forma nós estamos perdendo a saúde, não é verdade? Os anos vão se passando e nós vamos, de alguma forma, perdendo a nossa juventude, não é verdade? A juventude vai ficando para trás, nós vamos ganhando maturidade e vamos perdendo nossa jovialidade. Mas há inúmeras outras perdas, né? Há perdas que nos machucam quando perdemos algum objeto, alguma coisa material mesmo, de que gostamos, de que necessitamos para qualquer tarefa do dia a dia. Há também a perda do status social, que muitas vezes acontece. Há a perda do emprego, muitas vezes perdemos o emprego, é mais uma perda que nos machuca. Há os filhos que partem, não só por conta da morte, mas também que partem do nosso lar. E isso nos fere, sentimos como uma perda, os filhos que partem. Muitas vezes é a perda de um relacionamento, um namoro, o casamento, o divórcio. Tudo isso são perdas que nós vamos vivenciando no dia a dia e que podem sim nos machucar. Mas por que elas nos machucam, pessoal? Por que as perdas geram tanto sofrimento? Por que a perda é uma das principais causas de depressão? Por que nós não sabemos ainda encarar as perdas? Por que será não sabemos lidar com isso? Por que não sabemos abandonar as coisas? Há uma reflexão importante que nós precisamos fazer. Porque os sofrimentos que vêm com as perdas, na verdade, são frutos da nossa falta de compreensão de nossa realidade essencial. Falta de compreensão da realidade da vida. Sofremos com as perdas porque não visualizamos
de fato e com clareza por que estamos aqui na Terra. Quem somos nós, afinal de contas, e do que necessitamos realmente para viver. Nos falta essa compreensão e é por isso que sofremos. Vamos analisar, pessoal. Se nós buscássemos o dicionário, vamos ver o significado literal da palavra perda. Perda, segundo os dicionários, é o ato de perder, privação de alguma coisa que nós possuíamos. Vejam bem que interessante. Perda é a privação de algo que nós possuíamos. Mas convém nós raciocinarmos. O que nós possuímos de verdade? Já paramos para pensar, pessoal? O que é nosso de fato? O que possuímos neste mundo? Nos ajudando nessa reflexão, nós temos um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, no item 9, que traz como título A Verdadeira Propriedade. Este texto, lá do item 9 do capítulo 16, nos diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Vejamos o que o texto diz, né? Tudo aquilo que nós encontramos ao chegar, nós usufruímos por um certo tempo enquanto estamos aqui. Então, já que por conta da morte nós vamos ser obrigados a deixar, a abandonar tudo isso que é material, na verdade, nós não temos a posse real, apenas o uso temporário. Segue o texto questionando: que é então o que ele possui? O homem, né? Vejam a resposta. Nada do que é do uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade noutro mundo do que neste. Então vejamos, pessoal. Isso que nós estamos aqui utilizando durante a nossa vida terrena, não temos a posse real. Nada disso é propriedade nossa. Se não temos a propriedade real, na verdade nós também não vamos perder, porque não era nosso. Então, para nós perdermos algo, nós temos que possuir. Nós vimos aqui que tudo isso que está interagindo conosco da parte material não é realmente nosso. Mas nós vamos ver que apesar de não ser nosso na posse real, mesmo assim nós sofremos. Não é verdade? A questão é então, como não sofrer? O que fazer para não sofrermos quando mesmo sabendo que algo não é nosso de fato, mesmo assim, sentimos essa dor, este pesar, essa perda? Como fazer para não sentir? Nós poderíamos resumir em duas atitudes básicas necessárias para que nós não soframos mais com essas possíveis perdas, né? A primeira delas é a conscientização da nossa condição de espírito imortal. Se não levarmos em conta a nossa realidade essencial, ou seja, somos espíritos em evolução, de passagem aqui na Terra, construindo a nossa caminhada rumo à felicidade. Se não levarmos em conta a nossa condição básica e essencial, que é essa de espíritos imortais que somos, não conseguiremos realmente encarar as perdas com coragem e com tranquilidade. E a segunda
condição para que nós possamos encarar as perdas depois de nos conscientizarmos da condição de espíritos imortais, seria livrar-nos das dependências a que nós nos acostumamos, a que nós nos submetemos no dia a dia. Livrarmos das dependências e nos acostumarmos às mudanças. Por que geralmente nós não gostamos de mudar, né? Porque nós nos acostumamos a algo. Ficamos dependentes. E aí nós vamos ver que a dor que esta suposta perda nos causa é justamente fruto dessa dependência. Nós nos colocamos como dependentes. Por exemplo, quando estamos em um relacionamento, então este relacionamento acaba. Esta perda nos machuca. Na verdade, nós nos colocamos dependentes desta relação, ou seja, traçamos planos para o futuro, nos imaginando com aquela pessoa. Construímos todo um planejamento, seja a nível moral, seja a nível material, contando com aquela pessoa. Nos colocamos como dependentes. E aí, então, quando o relacionamento se rompe, nós vemos o nosso mundo desabar. Porque nos colocamos como dependentes daquela pessoa. E o mesmo acontece com objetos, com qualquer outra situação do nosso dia a dia. Por exemplo, hoje em dia, na vida moderna, nós somos muito dependentes, na maioria dos casos, dos veículos de locomoção, né? Então nós somos dependentes do nosso carro, do nosso automóvel. Planejamos o nosso dia, programamos a nossa vida sendo dependentes do veículo. Aí então acontece que o veículo estraga num determinado dia e nós nos desestabilizamos. Qual a razão de nossa desestabilização? Na verdade, nos programamos sendo dependentes do veículo. Não temos uma outra alternativa. E é isso que nos abala. É isso que nos causa dor, que nos causa constrangimento, sofrimento. O fato de não sermos independentes, autossuficientes. Então não sabemos como vamos nos conduzir se não tivermos o automóvel. Então sofremos. Nós precisamos aprender a direcionarmos a nossa vida no sentido de sermos então autossuficientes. Ou seja, qualquer situação que aconteça no meu dia a dia, na minha vida, eu preciso ser capaz de transpor esta situação. Ser suficientemente livre para ir em busca de outra solução, em busca de outra situação. Não depender de objetos, de terceiros, para que eu possa construir os meus caminhos, para que eu possa construir a minha felicidade, por que não? Nós vamos ver que na maioria dos casos em que sentimos muita dor com a perda, na realidade é o nosso egoísmo falando mais alto. Por quê? Porque nós pensamos em nós. Pensamos que nós estamos sofrendo, pensamos que nós estamos sendo prejudicados, pensando que nós estamos sendo privados de algo que era nosso. Que na verdade nós vimos que é uma ilusão, né? Então o que é isso? É egoísmo. Nós pensamos apenas em nós, na nossa dor, na nossa privação, na falta que esta perda está nos causando. Não nos atentamos àquelas duas condições básicas. Nos vermos como espíritos imortais e nos acostumarmos às mudanças, sendo autossuficientes, livrando-nos da dependência que essas coisas, que esses objetos, que essas pessoas, que qualquer uma dessas situações de perda possa nos causar. Então nós precisamos sim sempre encararmos a vida com o aspecto da imortalidade. Sem todos esses sentimentos de perda que nós classificamos agora há pouco, a perda da saúde, a perda de objetos, perda de status social,
os filhos que partem, a perda do emprego, a morte de uma pessoa querida, todas essas perdas, se nós olharmos sob o ponto de vista da imortalidade, nós vamos ver que são situações naturais e necessárias ao nosso crescimento. A morte de um ente querido, por exemplo, analisando sob o prisma da imortalidade, nós vamos ver que não é algo tão doloroso assim. A dor existe, sem dúvida, mas é a dor da saudade, não do desespero. Porque se temos a convicção da imortalidade da alma, nós sabemos que este ser, que esse ente querido que parte, estará no mundo espiritual. Estará logo, logo se reencontrando conosco, pois que também voltaremos no momento certo à espiritualidade. Sentiremos a dor da saudade, mas não o desespero daquele que perdeu algo e nunca mais vai conquistar a sua dependência. Quando nós olhamos sob o aspecto da imortalidade e encaramos a perda do emprego, por exemplo, nós não vamos nos desesperar, pois vamos encontrar nesta situação, de repente, uma oportunidade de mudar o foco, de aprender algo novo, de desenvolver novas habilidades, de buscarmos novas fontes de renda, ou seja, tudo isso pode se traduzir em crescimento pessoal, em aprimoramento, em conquista dos valores necessários para o nosso progresso intelectual, para o nosso progresso moral. Então, tudo precisa ser encarado por esse prisma. A realidade essencial e espiritual que é a nossa realidade. Perda é praticamente um sinônimo de mudança. Toda perda é a vida pedindo mudança, pedindo algo novo. E se tem algo para o qual nós precisamos nos acostumar, é justamente a mudança. Porque vamos pensar, nós estamos falando aqui, gente, de nossa realidade espiritual, né? Que em essência somos espíritos, em um caminho de evolução, de crescimento. E como é que nós estamos, será, nessa caminhada? Será que nós já estamos perto de sermos perfeitos? O que vocês acham? Estamos meio longe, será? Estamos mais para cá do que para lá, né? Estamos ainda longe de alcançarmos a perfeição. Se nós temos essa certeza de que estamos longe da perfeição, qual a conclusão lógica que nós chegamos? Que muita mudança ainda tem que acontecer dentro de nós, não é verdade? Muita mudança vai ter que acontecer até nós chegarmos à perfeição que almejamos. Então vejam que realidade, que necessidade essencial é a mudança para nós. Nós precisaremos sempre estarmos mudando continuamente, até que alcancemos a nossa iluminação. Então, se nós temos uma realidade, uma necessidade básica, é justamente a mudança. Por que nós não nos conscientizamos disso de forma fácil, né? Porque mudança geralmente requer um certo esforço. Temos que abandonar o comodismo, né? Temos que ir em busca de algo diferente, isso nos causa medo algumas vezes. Todos esses processos são naturais. O medo, a angústia, a insegurança. Mas nós precisamos ter essa certeza. A mudança é uma realidade essencial, uma necessidade primordial. Temos que ter esta certeza. Tem uma história bem interessante que fala justamente ilustrando esta questão da necessidade de mudança, dos desafios
a que a mudança nos impele. É a história do best-seller Quem Mexeu no Meu Queijo. Essa história é bem conhecida. Muitos de vocês devem conhecer. É de Spencer Johnson. E esta história, Quem Mexeu no Meu Queijo, é uma história muito singela. Fala sobre 4 personagens. Uma história fictícia, né? Mas que traz um fundo bem interessante. Fala desses 4 personagens que viviam dentro de um labirinto. Então, destes 4 personagens que viviam neste labirinto, 2 eram ratinhos e os outros 2 eram duendes. Os 2 duendes e os 2 ratinhos corriam por este labirinto à procura do seu queijo favorito. Essa era a atividade deles. Correr sempre pelo labirinto em busca do seu queijo favorito. Os ratinhos, para procurar o seu queijo, utilizavam de métodos mais rudimentares, né? Utilizavam o faro e assim que sentiam algum cheiro saíam correndo em busca do seu queijo favorito. Os 2 duendes já tinham processos mais elaborados de raciocínio e para buscar o seu queijo, né? Buscavam fazer associações, buscavam raciocinar um pouco mais para encontrar o seu queijo favorito, né? Mas o fato é que todos eles, os ratinhos e os duendes, eles encontraram o seu queijo favorito no posto de queijo C, que estava em uma determinada região lá do labirinto. Então, toda manhã, logo cedo, os ratinhos corriam rapidamente pelo labirinto, bem cedinho, em direção ao posto de queijo. Os duendes, que já tinham aquele processo de raciocínio mais elaborado, viam que todo dia o queijo estava lá, eles não precisavam acordar muito cedo, né? Então, cada dia eles começavam a acordar um pouco mais tarde, andavam sem pressa pelo labirinto até chegar ao posto de queijo, afinal de contas, eles sabiam o local do posto de queijo C, sabiam como chegar até o posto de queijo, sabiam que o queijo estaria lá, sentiam-se seguros, sentiam-se tranquilos, sentiam-se tão à vontade que nem perceberam as mudanças que estavam acontecendo no posto de queijo. Ao contrário, os ratinhos, que pensavam menos, mas de certa forma agiam mais, e eles inspecionavam sempre a área para ver se estava acontecendo alguma modificação, se algo estava diferente. E eles sempre tinham os seus tênis de corrida junto deles no pescoço. Qualquer coisa que eles precisassem seguir correndo em busca do seu queijo, eles vestiam os tênis e saíam correndo. Os duendes, por outro lado, já estavam despreocupados, estavam de pés descalços. Nem sabiam mais onde é que estavam os seus tênis. Estavam acostumados com aquela situação, estavam tranquilos e despreocupados. Certa manhã, aconteceu algo que chocou todos eles. Os ratinhos chegaram no posto de queijo C, como faziam todas as manhãs, e perceberam que não havia nenhum queijo. Nada mais. Os ratinhos não se surpreenderam muito. Já haviam percebido que alguma coisa estava diferente no posto de queijo, que algo estava mudando. Não se surpreenderam muito. Logo vestiram seus tênis de corrida que estavam no pescoço e saíram como faziam antes, tentando farejar e correndo em busca de um queijo novo. Mais tarde, os duendes foram chegando, né? Como eles sempre acordavam mais tarde. Chegaram no posto de queijo e ficaram chocados, surpreendidos. E começaram a questionar: quem mexeu no meu queijo? Isso não é justo, não pode ser verdade. Por que mexeram no nosso queijo? Ficaram ali se questionando por que haviam feito aquilo com eles e começaram a pensar: o que será de nós se não houver queijo amanhã? Nós fizemos planos contando com esse queijo. Imagina se amanhã nós não encontramos queijo de novo. Os ratinhos procuravam o queijo correndo e os duendes se lamentavam. Voltaram
para a sua casa. E no dia seguinte, de novo, logo pela manhã, foram ao posto de queijo. E o que encontraram? Nada, né? Mais uma vez, não havia queijo nenhum. E eles continuaram as lamentações. Por que fizeram isso conosco? Nós somos duendes, nós temos direito a ter queijo. Quem mexeu no meu queijo? Eu quero que as coisas sejam como era antes, não é possível. Tudo precisa voltar a ser como era. Um dos duendes ficou intrigado porque os ratinhos não estavam ali com eles, né? Será que os ratinhos teriam saído em busca de um queijo novo? E os ratinhos, de fato, só pensavam em encontrar um novo posto. Corriam, farejavam. E logo, logo encontraram um novo posto de queijo. O maior posto de queijo que eles já haviam visto. Enquanto isso, os duendes continuavam se lamentando. Um deles, voltando a pensar sobre os ratinhos e sobre o desaparecimento deles, começou a pensar: e se ele saísse também em busca de queijo novo? Mas o outro ratinho não concordava com essa posição. Não, nós temos que ficar aqui. Aqui é um lugar confortável. O labirinto é muito perigoso. Imagina se nós saímos por aí nesse labirinto, vamos estar expostos a tantos perigos. Não, vamos ficar aqui. Então, dia após dia, eles voltavam ao posto de queijo, não encontravam nada. Apenas se lamentavam: por que mexeram no meu queijo? E a situação se seguiu até que um dia, um dos duendes, se decidiu a ir procurar o queijo. Apesar do medo, né? Ele pensou: o que será que eu faria se não estivesse com medo? Começou a pensar e começou a sentir um pouco mais de coragem. Então, saiu em busca. No início se sentiu um pouquinho perdido, mas depois foi se familiarizando com o caminho, foi encontrando caminhos novos. Começou a se dar conta, começou a raciocinar que ele devia ter sido mais atento, prestado mais atenção ao posto de queijo antigo, às mudanças que estavam acontecendo. Até que ele encontrou um velho posto de queijo, desabastecido, mas com algumas migalhas, alguns restos. Ele pôde então se alimentar, conseguir um pouquinho de energia, juntou algumas migalhas e resolveu voltar para chamar o seu companheiro. Voltou, encontrou um amigo que ainda estava se lamentando e explicou a ele que havia encontrado um velho poço de queijo, que havia novas possibilidades, quem sabe eles poderiam encontrar um lugar novo, mas o outro duende não quero experimentar queijo novo. Eu quero o meu queijo antigo, eu adorava o meu queijo antigo, eu era feliz com o meu queijo antigo, eu não quero experimentar, não quero sair daqui. Vou ficar esperando até que tudo volte a ser como era antes. O outro duende não podia fazer nada, voltou à sua busca, voltou ao labirinto, até que finalmente encontrou o posto de queijo. Percebeu que os ratinhos já estavam ali no posto de queijo se deliciando há muito tempo, né? Então ele pensou: quanto tempo perdido, né? Prometeu a si mesmo que da próxima vez ele mudaria mais depressa. Venceria o medo do desconhecido, partiria em busca de novas possibilidades, estaria mais atento às mudanças que estavam acontecendo. E a partir de então, estava sempre atento para não se acomodar na sua zona de conforto. Inspecionava a área, percorria o labirinto, andava pelos arredores porque ele precisava conhecer as possibilidades, e conhecendo novas possibilidades, ele se sentia mais seguro. Porque sabia que se algum dia ele precisasse ir em busca de um novo posto, ele conheceria o caminho, saberia os caminhos mais seguros, saberia aquilo que está na sua volta. Nós precisamos pensar também e refletirmos se muitas vezes não estamos agindo como aquele duende que está na sua zona de conforto, que está a cada dia mais perdendo, entre aspas, as coisas, perdendo pessoas, perdendo oportunidades
e abrindo mão de experienciar algo novo, querendo apenas que tudo volte a ser como era antes. Nós precisamos mudar aquilo que nós acreditamos e termos atitudes novas. Porque muitas vezes nós até esperamos resultados diferentes, queremos que a nossa vida mude, mas seguimos agindo sempre da mesma forma. Será que se nós continuarmos agindo sempre da mesma forma, nós vamos ver algum resultado diferente em nossa vida? Provavelmente não. Então, se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos mudar o nosso proceder. Precisamos agir diferente. Precisamos lembrar que se nós temos a certeza de que não somos perfeitos, e se nós temos a certeza de que precisamos chegar lá, nós precisamos passar por muitos processos de mudança. Então vamos encarar a mudança como sinônimo de oportunidade, não como sinônimo de perda, já que nós vimos o que é a propriedade real nossa. Já que nós vimos que tudo aquilo que nós estamos aqui, que nós encontramos ao chegar na terra e deixamos ao partir, tudo isso não é propriedade nossa. Nós temos apenas o usufruto. Então vamos pensar na mudança como uma oportunidade. Toda perda é uma oportunidade. Porque se nós analisarmos com os olhos da imortalidade, nós vamos começar a ver a fundo que quando nós entramos neste mundo, nós já estamos perdendo. Porque ao nascermos nós abandonamos o útero materno. Então perdemos o quê? Aquele aconchego do útero. Perdemos aquela situação onde recebíamos todos os nutrientes do aconchego materno. Nascemos e perdemos este amparo. Ou será que ganhamos uma oportunidade na vida? Depende de como nós encaramos, depende do ponto de vista. Mas aí então nós iniciamos a fase da infância, né? Aquela fase onde temos o carinho dos pais, onde temos um lar que nos acolhe, onde recebemos a atenção, o amparo moral, psicológico, financeiro de nossos pais. E aí de repente nós perdemos a infância e entramos na adolescência. Será que perdemos tudo isso que tínhamos? Ou será que ganhamos, na verdade, uma nova oportunidade, um desafio novo? Vai depender do ponto de vista também. Porque nós estamos numa nova fase. Na adolescência, ganhando mais independência, aprendendo a gerir a própria liberdade. E aí então chega um momento em que nós estamos vivenciando este período fantástico da juventude. De repente nós conhecemos alguém, resolvemos nos casar. E aí, será que nós estamos perdendo a liberdade da juventude? Ou será que nós estamos ganhando um companheiro que vai seguir conosco? Depende do ponto de vista. Pode ser uma perda? Depende da forma como eu encaro. Mas pode ser uma oportunidade. Aí então, os anos estão se passando, nós estamos adquirindo maturidade, mas aí começamos a achar que nós estamos perdendo a juventude. Será que estamos perdendo a juventude? Ou será que estamos ganhando experiência, ganhando maturidade? Depende do ponto de vista. Depende se estamos encarando a perda do ponto de vista real. E aí nós vamos ver que sempre sim nós podemos tirar grandes lições, grandes aprendizados. Até o momento em que chegará para todos nós, em que perderemos a nossa vida na terra. Chegará o momento da nossa morte.
Que pode ser agora, pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a alguns anos, não sabemos. E aí, será que estaremos perdendo a vida? Ou será que estaremos ganhando uma nova oportunidade no mundo espiritual? Depende do ponto de vista. Depende de como nós vamos nos posicionar nesta situação. Podemos achar sim que estamos perdendo, que estão tirando de nós a oportunidade da vida. Mas podemos também pensar, lúcidos e seguros, que nós estamos retornando à nossa pátria espiritual, retornando ao nosso verdadeiro lar, e com inúmeras possibilidades pela frente, porque o Espiritismo nos mostra que somos espíritos imortais, criados por Deus, amor e justiça, para chegarmos à felicidade. Então vamos encarar a vida dessa forma e com certeza estaremos mais próximo dessa felicidade que procuramos. Obrigado pela atenção, pessoal.